Olá, olá vocês, professor Judeu aqui no curso Exatas, para a gente poder bater um papo super agradável, para dar umas dicas, para te dar uma orientação legal para a tua prova do PAS 1, PAS primeira etapa. Com certeza você vai mandar muito bem se você der uma olhada nessas dicas aqui que eu vou te falar de física. Vamos dar uma olhada? Vamos? Então as primeiras dicas do PAS 1 aqui que nós temos, que a gente vai bater um papo super agradável hoje, são esses aqui. Vamos falar de cinemática, né? Vamos bater um papo sobre cinemática escalar. Cinemática escalar é um dos temas que o PAS 1 costuma usar como xodó, não é? Sempre tem aqueles temas que você com certeza encontrará na sua prova. E um deles é a cinemática. Mas o que trata a cinemática escalar, senão a análise dos movimentos na sua forma mais matemática, não é? Então você chega lá e de repente ele coloca uma situação. Um carro está andando numa rodovia. E esse carro andando numa rodovia, ele vai chegar lá e de repente ele vai encontrar outro carro e ele vai querer ultrapassar. E aí ele vai querer analisar se dá tempo de ultrapassar, né, qual a distância que ele anda. Às vezes ele coloca num gráfico. O pai está adorando, né, cobrar na forma de gráfico, análise de gráfico. Você tem que olhar assim, tipo, nossa, ele botou um gráfico de velocidade por tempo para descrever o que está acontecendo com o movimento. Isso daí é uma das coisas que ele gosta, né? Bem simples, você não pode esperar uma coisa muito complexa, não, tá bom? Bom, o primeiro aspecto aqui da cinemática escalar que eu quero que você fique ligado é a chamada velocidade média. Velocidade média nada mais é do que uma velocidade para representar o movimento como um todo. Isso é velocidade média. Então ela representa, tipo assim, imagina uma situação em que o carro está fazendo vários movimentos. Na verdade, você pode substituir isso por um movimento mais simples, que é o movimento uniforme. Movimento uniforme, para quem não sabe, é aquele que acontece com velocidade constante em módulo. Então o valor da velocidade permanece o mesmo. E aí, você pega um movimento que variava muito e transforma ele em um movimento que acontece com a mesma rapidez. Isso é a velocidade média. É uma velocidade que não está nem um pouco preocupada com as partes. A velocidade média, ela só se preocupa com o início e o fim. Então ela vai considerar o deslocamento total e o tempo total. Matematicamente, dá uma olhada aí como é que é a formulazinha da velocidade média. Velocidade média, ela vai considerar o quê? O deslocamento total e o tempo total, né? Fica muito ligado aí, isso daí é a nossa velocidade média, medida no sistema internacional em metros por segundo. Em metros por segundo. E você lembrando que se ele colocar em quilômetros por hora e você quiser transformar para metros por segundo, pode. É só dividir pelo valor mágico 3,6. Quilômetros por hora para metro por segundo divide por 3,6. Quiser fazer o contrário, é só multiplicar. Tudo bem? Tranquilinho a ideia da velocidade média? E aí, a gente tem a chamada aceleração média. O que ela representa? A aceleração média, você tem que entender o conceito dela para você não se embananar. Ela representa a variação da velocidade, também total, porque é média como a velocidade média. A aceleração média ela representa uma variação da velocidade no todo em relação ao tempo. Então, matematicamente, o que nós teríamos aí? Que a aceleração média é a variação da velocidade que você tem a cada tempo. Isso daí é a aceleração média. Em metros por segundo a cada segundo. Isso daí é o conceito de aceleração média. Tudo bem? Coisas que são importantes aí. Simplesmente saber identificar cada um dos movimentos. Movimento uniforme, velocidade em módulo constante. Movimento uniformemente variado, ele varia a velocidade uniformemente, ou seja, ele muda. Mas ele muda bem comportado, padronizado. A aceleração média dele é que é constante. Vale a pena você dar uma relida, né, nas fórmulas que você tem, né? Aquelas famosas fórmulas que, quando ele cobra, é apenas para substituir, né? V igual a V0 mais AT, né? Legal, aí você bota velocidade, velocidade inicial, que é a aceleração, que é o tempo.
Não tem muito mistério com respeito a isso. Não é o que eles querem. O que eles querem mais é você saber analisar cada um desses movimentos e, por exemplo, entendê-lo na forma de um gráfico. Lembrando um detalhezinho final, é o gráfico da velocidade pelo tempo. Uma coisa que eles têm cobrado bastante. Coloca um gráfico de velocidade por tempo. Ele coloca os valores. É uma figura conhecida. E aí ele pergunta qual é a distância percorrida. Lembre-se que a distância percorrida é a área num gráfico velocidade por tempo. Ok? No mais são essas coisinhas que você tem que ficar ligado com respeito à cinemática. Não tem muito mistério, ele cobra muito simples. Saiba analisar textos, gráficos. A fórmula é só aplicar, é só dar uma treinada básica. De boa nossas dicas então? Então, por hora é isso. Judeu desligando. Valeu!